Boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que está aí o frio na sua cidade? Aqui em São Paulo está um pouquinho frio, e na sua cidade? Mas o que importa mesmo, o que importa e o mais importante é que nós estamos aquecidos pelo calor da espiritualidade, né? Eu estou aqui com o Jean Lourusso, que está no comando da mesa, está mandando um oi para vocês, aí uma vibração positiva. Meu filho me acompanha sempre, me ajudando aqui nas pautas do programa, e eu estou ao vivo no Facebook. Se você quiser me ver agora, vai na Rádio Mundial, no Facebook, digita Rádio Mundial, você cai na Rádio Mundial e me vê ao vivo. A gente está para todo o Brasil e para todos os países também, tá bom? Eu sempre estou respondendo as dúvidas dos internautas, né? E semana passada eu não consegui falar sobre a dúvida de uma moça evangélica. Eu vou falar hoje e dou a sequência depois dos outros temas. Olha que interessante. A moça, ela perguntou assim: olá, Mônica, tudo bem? Boa tarde. O nome dela eu vou preservar. Sempre eu preservo o nome das pessoas que mandam os e-mails para mim. Ela se diz evangélica e ela não usa uma vestimenta que é a calça. Ela faz um curso de técnica, porém o instituto na qual eu faço querem uma declaração comprovando que realmente eu tenho o direito de não usá-la. Na sua opinião, onde eu devo procurar essa declaração, se eu poderia me fornecer, e aguarda retorno urgente? Olha, inclusive eu já respondi para ela, ela conseguiu resolver tudo. O que eu disse então para essa moça? Você por lei, você tem todos os seus direitos e posicionamentos religiosos resguardados pelo Código Civil, dentro do artigo 5º, incisos 6º e 8º, onde não é permitido ninguém ou alguém obrigar o outro a usar uma vestimenta que estaria em desacordo com a sua religião. Então, se você é da Umbanda, se você é do Candomblé, se você é evangélico, enfim, dependendo da tua religião, ninguém pode se ver obrigado ou a tirar o seu turbante ou ter que usar uma calça, não importa. Também em instituições educacionais. Então, se você quer entrar com a sua guia do seu orixá, com algum colar representativo da tua religião, se você quiser usar o véu, aqui no Brasil não se pode proibir. É bem interessante, né? Porque a gente vê tanta discriminação. Eu sempre me lembro de uma moça que estava andando na rua, jogaram uma pedra, uma moça, se não me engano, do Candomblé, jogaram uma pedra, até abriu a testa dela, porque ela estava com as roupas do Candomblé, e tiveram, em relação a um preconceito contra isso. Mas não pode. Não pode, é contra a lei, de acordo com o artigo 5º, inciso 6º e 8º. Eu fiz a declaração para ela. Caso não tenha resultado, inclusive ela pode procurar a Câmara dos Vereadores, até ir para outras instâncias, procurar um defensor público, porque é ganho de causa, ela ganha, certo? Eu recebi uma mensagem no Facebook, aliás, eu estou no Facebook também, basta você escrever meu nome, Mônica Buonfiglio, mas se você escrever B-U-O-N, você já cai na minha página, que é minha fanpage, deve ter 160 mil pessoas. Curta e siga, você vai receber as mensagens, os programas que eu faço, todo o meu material os meus textos que eu acabo fazendo, você recebe semanalmente, tá? E na minha página, então, do Facebook, um rapaz perguntou: Mônica, eu sou um sampacu, e isso me incomoda muito, porque quem é sampacu diz a história que as pessoas seriam amaldiçoadas. Ele falou: você poderia falar? Isso é verdade? Eu discordo um pouquinho, né? Na verdade, vamos começar do começo. Sampacu, a tradução da palavra sampacu, significa 3 brancos. O que é isso? Se você se olhar no espelho agora, depois do programa você vê, você tem aqui o teu olho, você tem... Quem é sampacu consegue ter 3 partes em branco. É como se você puxasse um pouquinho a tua pálpebra. Naturalmente você consegue ver embaixo aquele branquinho antes de alcançar a pálpebra. Não sei se eu fui clara. Quer dizer, eu não sou sampacu. Até o Jean, a gente estava olhando um para o outro para ver se era sampacu. Meu filho também não é. Mas assim, ele tem um espaçamento branco, tanto do lado, como em cima e como embaixo. É como se a pupilinha dele ficasse bem no meio. E em volta você consegue ver uma parte branca. Diz a tradição que essas pessoas seriam amaldiçoadas e teriam um fim um pouco trágico. E indicaria também que a pessoa sofre de algum tipo de distúrbio físico, espiritual e material, e provavelmente teriam um fim trágico. Quem estudou isso foi um japonês há muitos anos atrás, mas, por exemplo, eu fiz uma lista de pessoas que são sampacus. Por exemplo, eu tenho
Onde é que está? Bom, eu tenho a Marilyn Monroe, eu tenho John Kennedy, eu tenho John Lennon, Ayrton Senna. Eu tenho várias pessoas que são sampacus, que tiveram uma vida maravilhosa, esplendorosa, fizeram um bem tremendo para a humanidade, acrescentaram, enriqueceram. E, de fato, algumas dessas pessoas citadas tiveram um fim trágico, mas viveram tão intensamente, né? E quem é sampacu, ela deixaria de ter a maldição se ela deixasse de ingerir carne e se ela se tornasse vegetariana, porque a carne entraria em desacordo com as suas questões espirituais, faria com que espiritualmente ela ficaria um pouquinho mais pesada, e isso facilitaria que ela fosse ao encontro de algo mais negativo. Mas eu coloquei aqui, ó, deixa eu ver quem é um sampa... deixa eu ver, peraí. E cadê? Tanto papel, gente, que vocês não sabem, não fazem ideia. Aqui, ó. Eu coloquei aqui, inclusive, uns sampacus famosos, ó. Ayrton Senna, Michael Jackson, John Kennedy, Lady Di, Lincoln, Lennon e o Schumacher. Claro que a gente tem um universo muito grande de pessoas que são sampacus, mas eles têm um propósito muito elevado, né? Eu acho que quem é sampacu não deve esquentar a cabeça. É tentar levar a vida da melhor maneira possível. Eu, na cultura afro-brasileira, na cultura nigeriana, eu sou o que eles chamam de Ainã. Então, toda criança que nasce com o umbigo enrolado em volta do pescoço é considerado Ainã. E dizem, as lendas e as tradições iorubanas dizem que quem nasce com um cordão enrolado no pescoço, ela, quando fizesse 18, 19 anos, ela se mataria, se enforcaria, alguma coisa assim. É um pouco de despropósito isso, né? E pelo menos 30% das pessoas são Ainãs. As pessoas nascem, 30%, de 20% a 30% das crianças nascem com o cordão umbilical enrolado no pescoço, né? E quem é Ainã teria uma predisposição para sair pelo mundo. Eu fiz isso com 18 anos, saí pelo mundo, fui lá para tentar encontrar a mãe menininha para me explicar sobre espiritualidade. Meus pais não aceitavam a minha espiritualidade. Depois eu fui para Jericoacoara, fiquei quase um ano. Enquanto eu fui no Nordeste, não queria voltar, fiquei um ano. Fiquei como empregada doméstica, como babá em Fortaleza, Salvador. Enfim, eu fiz toda aquela região estudando sobre espiritualidade. Quando eu volto, eu acabo abrindo o primeiro centro espiritualista do Brasil. Eu acho que tanto o sampacu como o Ainã são pessoas que são destemidas, elas metem a cara. Claro, elas poderiam estar mais voltadas, se não tomassem cuidado ou não tomarem cuidado, até um fim trágico. Porém, os sampacus têm uma vida muito enriquecedora, certo? Que mais? Uma moça perguntou para mim assim, Mônica, o que é a Lilith? E o que é a Lilith no mapa astral? Lilith teria sido a primeira esposa de Adão. A Lilith foi feita do mesmo barro que ele. E ela teve e tinha os mesmos direitos de Adão. E o que aconteceu? Adão não gostou, porque quem podia com a Lilith? Ninguém podia com a Lilith. Ela fazia o que ela queria. Ela tinha os direitos iguais. Inclusive, ela se mostrava um pouquinho mais até altiva e mais dominadora até do que Adão. E o Adão acabou reclamando para Deus e Deus mandou ela para o inferno. Então, ela virou um ser infernal. No mapa astral, a Lilith, quando ela aparece no mapa, ela representa o teu aspecto sensual. Então, eu consigo ver se ela está adormecida. Então, a pessoa perde um pouquinho de vontade de namorar o marido, namorar o namorado. Então, a gente vê o aspecto onde ela se mostra, onde que ela sensualiza, onde que ela é até um pouquinho mais malandrinha, onde é que ela pode usar os argumentos mais femininos, mais de persuasão, investir um pouquinho mais como se fosse na Umbanda, seria a sua pombagira, né? Vamos dizer assim. Então, isso é conversado, eu falo também sobre a Lilith. A Lilith perdeu lugar, ela acabou virando até um ser infernal. Em outro programa eu disse para vocês que para afastar o poder de Lilith, as mães hebreias, né, elas ninavam as crianças fazendo aquele barulhinho que toda mãe faz para ninar o bebê, que é esse barulhinho que se propagou séculos e séculos, né, seria um dos poderes para afastar a Lilith, a lua negra. Claro que isso tudo é lenda. Inclusive tem pessoas que têm esse nome de Lili ou Lilith, né? É uma forma mais de... A Lilith, na verdade, é a Frida Kahlo de cada um. É aquela mulher que quer se libertar, ela vem para revolucionar, certo? Que mais? Rapidamente, um rapaz fez um comentário também sobre justiça divina, que eu falei semana passada, que eu tinha alguns amigos reclamando,
e por coincidência até eles estavam na Europa passeando e reclamando que a justiça divina ia olhar para eles porque eles estavam passando por problemas, e eu comentei das dificuldades que as outras pessoas passam, e essas sim podiam clamar pela justiça divina. E um rapaz no Facebook, ele escreveu para mim isso, olha: pedir a justiça divina é acusar Deus de ser displicente, como se ele não soubesse o que nos falta. Dalai Lama disse: às vezes é uma tremenda sorte quando Deus não dá aquilo que pedimos. E a justiça divina, para Eliphas Levi, tem uma qualidade de ser o que é eterno. Então, se nessa vida você sente que foi prejudicada, talvez numa anterior ou numa posterior, você teria condições de reequilibrar o que a gente fala de justiça. Aí eu lembrei de uma coisa que sempre me chamou a atenção: a estátua da justiça em Brasília. Sabe aquela estátua que sempre quando aparece alguma coisa, aparece a estátua da justiça? Você reparou que uma coisa é justiça divina, essa aqui que eu acabei de lembrar, eu tinha lembrado ontem, eu escrevi. Ela tem a espada no colo. A espada, quando ela segura essa justiça, olha que curioso, ela segura a espada, ela repousa a espada no colo. Quer dizer, ela não vem com a espada para dar um julgamento certeiro e até definitivo e opressivo, né? Quando ela empunha a espada para ser algo mais drástico e mais disciplinador. A nossa justiça no Brasil, acho que está muito bem representado com aquela imagem da justiça em Brasília, na qual a imagem, a estátua, ela repousa a espada sobre o colo, querendo dizer o seguinte: é uma justiça quase mãe, na qual não pune quem teria que ser punido. Você talvez não esteja identificando, não sei se depois eu peço para o Jean colocar o desenho, a gente vai copiar a imagem para você, para colocar no programa, no YouTube, você vai ver o que eu estou falando. Que tem muita representatividade quando a gente vê as coisas que acontecem nesse Brasil, onde a justiça ela coloca no colo os poderosos, né? E as pessoas que são humilhadas, que são pessoas que passam por tanta opressão. Tradução do que eu estou querendo falar. Eu acho que está tendo uma disfunção aí de quem vai para a cadeia e quem não vai. Porque, de repente, aquela pessoinha que errou, sim, que roubou um pinho-sol, está preso. E uma outra pessoa que é pego não sei com quantos quilos de maconha, cocaína, armas e tudo mais, acaba sendo livre 3 meses depois. Está aí a ideia que eu quis passar para vocês da estátua da justiça colocando a espada sobre o colo, né? E antes de continuar, preciso mandar um abraço. Tenho 2 abraços. Um para o meu filho, que ele fez uma declaração no Instagram dele tão bonito semana passada. Chorei a beça. Ele colocou lá, falando, elogiando, falando da mãe, que, enfim. Obrigada, minha filha está aqui, obrigada, namastê, gratidão. E eu quero mandar um beijo também para o Cláudio. O Cláudio agora está me ouvindo, ele está saindo de uma cidade do interior, é um amigo meu, e está vindo para São Paulo trabalhar. Ele trabalha durante a semana em São Paulo, final de semana ele volta para a cidade do interior. A gente conversou um pouquinho rapidamente, eu falei, vou te mandar um abraço. Cláudio, te mando um abraço, meu amigo querido, espero que você retorne aí tranquilo aí para São Paulo. Você é um cara incrível e eu tenho certeza que as coisas vão dar super certo na sua vida e da sua família também, tá bom, querido? Que mais? Falamos de Lilith, que é a lua negra, falamos sobre justiça divina, falamos sobre Sampaku. Algumas pessoas me perguntaram se eu era vegetariana ou vegana. Eu sou vegetariana, não sou vegana, né? Vegana é quando a pessoa corta o leite e os ovos, por exemplo, né? Não usa nada de couro. Eu sou vegetariana porque a partir do momento que eu ainda como um pedacinho de bolo, seja de onde for a procedência, que tem esse leite, ou numa padaria, ou eu faço em casa, eu sou vegetariana. Eu não, por exemplo, eu não como ovo já há muito tempo, mas no preparo do bolo vai o ovo. Então, eu sou vegetariana por conta disso. E as pessoas que são veganas, elas são um pouquinho mais radicais. Eu adoraria ser vegana, mas assim, eu não me sinto ainda preparada para ser vegana, apesar de respeitar. Tenho muitos amigos que são veganos, e quero acreditar, se bem que, infelizmente, segundo pesquisas que os próprios vegetarianos fazem, vai se levar quase um século, gente, para a gente parar de comer carne ou se alimentar tanto de carne para ter uma vida mais saudável. Para mim, a gente vai começar a não comer tanta carne por causa do preço.
porque os preços vão ter valores exorbitantes. Eu acho que o que pega no seu bolso vai acabar pegando um pouquinho também na sua alimentação. Não condeno quem come, tenho grandes amigos carnívoros. Meu filho é semi-vegetariano, minha irmã também. Convivo de boa, não sou radical. Mas hoje realmente eu não consigo. Hoje, se alguém falar para eu experimentar... Eu lembro que uma vez eu comprei salame. Comprei salaminho, com acho que 100, 200 gramas de salaminho, numa tentativa de comer escondida, né? Eu disse, comer escondida, não. Estava lá assistindo a televisão e falei, vou comer. Na hora que eu senti o cheiro, eu não consegui. Imagina, minha irmã, quando viu, falou, daqui que eu como tudo. É natural, é normal. Então, cada um é cada um. Mas, assim, gozado que vegetariano acaba sentindo uma coisa até repugnante pra gente, né? Mas ando com quem come carne, para mim, assim, eu tenho que tolerar assim como eles me toleram, certo? Falamos sobre o Sampaco. Na semana passada, eu vi uma jogadora de futebol. Ai, que mentira. Futebol não, de vôlei. Não de futebol. E ela fez um benzimento quando ela entrou na quadra. E eu associei isso, queria até falar para vocês, por exemplo, quando você faz o sinal da cruz, você está se benzendo e está se protegendo. Quando você faz o namastê, o gratidão, também é uma forma de você chamar e entrar em consciência com o plano superior. Então, você faz o namastê, que é o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Só que, na verdade, nós deveríamos nos curvar até um pouquinho mais abaixo de onde estaria o coração da pessoa. Então, você tem que curvar um pouquinho mais para mostrar a humildade. E essa moça fez o sinal da cruz, e eu lembrei também do sinal da cruz que é feito na Igreja Oriental, que eles pegam o sinal da cruz, eles vão até para quase no início de onde está o seu órgão sexual. É bem baixo mesmo. Então, ele traz mais expansão. Na minha opinião, para se benzer, quanto mais longe você colocar essa vertical e depois na horizontal, melhor seria, né? É uma forma de proteger. Que nem às vezes eu vejo os colares de Umbanda, pelo amor de Deus, eu não estou discordando do que é tão religioso e tão forte para vocês. Mas para ter uma melhor proteção, na verdade, a corda, né? Na verdade, o cordão, ele deveria ser, que no candomblé ele deveria ser um pouquinho mais comprido até pegar o chakra do umbigo, então ele teria que descer até o chakra do umbigo. Não sei se eu estou sendo clara, acho que sim, né? Até o chakra do umbigo abaixo, 3 dedos abaixo do umbigo, para você ter essa proteção que pegue todo o teu plexo, né? Toda a tua energia. Às vezes, quando ele é muito curto, ele não vai proteger. Na verdade, ele vai proteger até só onde ele alcança. E no candomblé, você vê que as guias são um pouquinho mais longas e nós usamos o fio de pano, né? A gente não usa nada de nylon para reter e segurar a energia dos banhos das ervas, que as contas, que as pulseiras, as contas, a energia são purificadas e limpas. Só como curiosidade, tá bom? Que mais? Deixa eu falar. Perguntaram para mim o que eram os Illuminatis. O Illuminati, a própria palavra já diz isso, né? É o iluminado. Só que eu acho que hoje ele perdeu um pouquinho de conteúdo, de intenção, os Illuminatis. Na verdade, eles são co-irmãos aí da maçonaria. Os Illuminatis, eles nasceram em 1776. E o que acontecia naquela época? Foi formado por um grupo de homens cultos, muito inteligentes, que eles tinham acesso à cultura, à educação e se reuniam. Na verdade, eles eram os homens mais poderosos do planeta. Então, eles faziam parte de 5%, 1%, 10% de uma população que não tinha acesso a nada, que era completamente ignorante. Então, em 1776, tinha lógica terem os Illuminatis. Hoje, as pessoas acho que ficcionaram um pouquinho mais essa questão. Inclusive, do filme do Inferno, né, do Dan Brown, esqueci o nome do Tom Hanks, que o meu filho lembrou, que eles falam sobre os Illuminatis. Então, eles seriam co-irmãos da maçonaria, seria quase uma representação próxima a isso, só que eu acho que se perdeu um pouquinho, virou algo muito mais ficcional do que de realidade. E toda vez que uma pessoa Illuminati queria se mostrar ou se identificar, eles fazem esse sinal, que é aquele sinal que quem gosta de rock ou de heavy metal, que é o chifre, ou dizem que quando a gente faz esse sinal no show de rock, na verdade,
você está chamando o anticristo, você está chamando o demônio, tudo. Esse sinal é um sinal do Illuminati. Para eles se identificarem, existem outros sinais, como o da maçonaria. Então, até o Bento XVI já apareceu fazendo o sinal do heavy metal, o Obama já apareceu, mais os cantores de rock, e todo mundo, e alguns mais aficionados, dizem que essas pessoas que fazem o sinal do heavy metal seriam pessoas do grupo Illuminati. Eu não acho que é para tanto. Por exemplo, Madonna já fez. Quem não fez isso na vida, gente? Quem é que já não fez o sinal de heavy metal nos shows, ou ouvindo alguma coisa, enfim. Mas eu acho que se perdeu um pouquinho hoje. Vai muito mais para o ficcional do que para a realidade, certo? Illuminati eu já falei. Uma coisa que acontece no mapa astral, que é curioso, já deve ter acontecido com você, e também em outro tipo de previsão, no tarô, no mapa astral, seja o que for. Às vezes as previsões elas podem atrasar um pouco. No mapa a gente descobre que isso acaba atrasando. Por exemplo, Mônica, por que a previsão de uma moça que fez em dezembro, eu conheci a pessoa só em março? Existem aspectos no mapa chamados de retrógrados. Então, os retrógrados, os planetas retrógrados, eles atrasam um pouquinho. Porém, quando a pessoa chega, acaba tendo mais durabilidade. É normal. Pode acontecer de ter uma demora? Acontece. E, geralmente, quando algumas questões estão na casa 8, que é a casa da morte também, ou aspectos em Plutão, Plutão-Saturno, Plutão, os Plutões eles vêm para dar uma derrubada na gente. Tem trânsitos que levam 2 anos, 4 anos, ele vem para dar uma reorganizada na tua vida. Geralmente em trânsitos de Plutão você acaba rompendo um namoro, um casamento, pode aparecer desencarno de parentes próximos da pessoa, ela acaba tendo problemas financeiros, é um Plutão. Mas a pessoa perguntou, por que às vezes atrasa? É natural. Cada mapa é um mapa que a gente tem que entender, ou uma análise de um tarólogo, de um tarô cigano, pode acontecer de ter um atraso. Mas assim, um dia, claro, vai acabar acontecendo, mas em alguns casos, por conta dos retrógrados, acabam atrasando um pouco, certo? Bom, tem outras coisas que eu queria falar. E tem uma... Só para fechar aqui, porque daqui a pouco também já está encerrando o programa, passa rápido, né? Para pegar energia, deixa eu contar para vocês. Existe energia solar e lunar. Isso eu ensinei muitos anos, quando eu tinha minha escola aqui no Brooklyn. Para você ter energia masculina positiva e você ficar, por exemplo, você vai fechar um negócio, vai ter que ter uma boa apresentação, você vai fechar a narina esquerda e respirar pela direita. Então, você pega o polegar, tampa a narina esquerda e respira pela narina direita. Esse respirar da narina direita vai fazer com que você tenha fluxos de energia com mais positividade, com mais yang, e você fica mais fortalecido frente ao que você deseja fazer. Seja uma palestra, pedir um aumento, enfim, o que você precisar para você ficar mais forte. Quando você quer já amenizar e ficar mais feminina, mais amoroso, mais passivo, você vai fechar a narina direita e vai respirar pela esquerda, que é a respiração lunar, tá? Eu fiz aqui, como talvez se você está no carro você não está me vendo, depois você vai no YouTube. Aliás, o Jean, amanhã ele está publicando esse vídeo, você vê direitinho como é que é. E se você quiser ativar o soma, que é a energia positiva, língua no céu da boca, atrás daquelas parecem escaminhas que tem, você consegue atingir o soma, que é a qualidade que os chakras enviam para você, para trazer mais verdade e sabedoria. Mas eu vou falar isso com mais calma. Semana que vem eu volto a falar sobre o assunto do soma, certo? E para encerrar, eu deixo os meus contatos para você fazer o mapa astral, vou estar te esperando. Os mapas são maravilhosos, meu Deus do céu, estou lotadíssima, acho que consigo ter horários para sexta ou segunda que vem, na outra ainda. Faça, é muito bacana. Nós vamos ver 2018, vocação, profissão, filhos, marido, esposa, tudo. E eu consigo ver, eu abro a tela e consigo ver o mapa das pessoas da sua família também. A gente faz aquela checagem geral da sua família, dou todas as orientações para você. É uma consulta feita apenas por Skype, eu não faço presencial, mas aí você, para ter mais informações, pede o formulário no e-mail m.buon@terra.com.br ou dá uma ligadinha, a Márcia, que é minha irmã e secretária, vai te atender no 011 4708 19
5 zeros, tá bom? Um beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Semana que vem eu volto, vamos falar do soma, da energia solar lunar, eu falo com mais calma. E semana que vem, então, voltamos para mais um programa. Mônica Bonfilho, gratidão, namastê, até semana que vem. Tchau.